Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos sobre a anatomia do sistema respiratório. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. A gente sabe que o sistema respiratório ele é composto por diversas partes e não dá pra gente falar tudo em um vídeo. Então eu segmentei esse assunto e o nosso assunto de hoje é sobre o nariz e a cavidade nasal. Então vem comigo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do nosso primeiro assunto de anatomia do sistema respiratório, que é o nariz e a cavidade nasal. Primeiro, nós temos que entender quais são as funções desse nariz. E as funções são o olfato, a respiração, a filtragem, o aquecimento e umedecimento do ar, a recepção e eliminação de secreção dos seios paranasais e ductos lacrimonasais, ou também chamado de nasolacrimais, além de proteção contra corpos estranhos. Então, inicialmente, nós vemos o nosso nariz por fora, a respiração começa por ele, tá? E no nariz, nós temos uma anatomia externa, que ela começa, então, da raiz, passando pelo dorso até o ápice. Inferiormente, nós temos a columela. Na parte lateral, nós temos uma face lateral, além da asa do nariz. E inferiormente nós temos duas aberturas, que são as narinas, tá bom? O nariz, ele também possui músculos, e esses músculos possuem a função principal de compressão, dilatação das asas nasais e impedir com que essas narinas colabem durante a expiração. Então, nós temos o músculo prócero, o nasal, que ele é dividido em parte transversa e parte alar, sendo a transversa uma parte compressora e a alar uma parte dilatadora, além do dilatador anterior da narina, também chamado de apsis nasi, onde a função principal é evitar o colapso das narinas durante a inspiração. Temos também o compressor menor do nariz, além do abaixador do septo nasal e do levantador do lábio superior e da asa do nariz, sendo que desse, o que faz ação no nariz de dilatação da asa nasal é o fascículo medial. Essa dilatação de asa nasal nós vemos em pessoas que possuem um aumento da necessidade de ar. Então, essas narinas dilatam para que ela consiga carregar cada vez mais ar para dentro do corpo, aumentando a respiração, como por exemplo numa hiperventilação, como forma fisiológica durante uma atividade física, ou até mesmo quando essa pessoa tem uma falta de ar por alguma doença, como por exemplo a fibrose pulmonar. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o músculo prócero e o levantador do lábio superior e da asa do nariz, porque eles não estão cobertos pela pele. Além disso, o nosso nariz ele possui um esqueleto osteocartilaginoso, onde ele possui ossos e cartilagem hialina. Os ossos são os ossos nasais e os processos nasal do frontal e espinha nasal e o processo frontal da maxila. Processo é uma parte do osso que vai em direção a alguma coisa. Então, o processo frontal vai em direção ao frontal e ele é da maxila. Da mesma forma, processo nasal vai em direção ao osso nasal e ele faz parte do frontal, tá? Além disso, nós temos os ossos do septo nasal que não dá para ver nessa imagem. Em relação às cartilagens, nós temos um processo lateral da cartilagem do septo nasal, que é a cartilagem lateral, né? Uma de cada lado, assim como a cartilagem alar maior, que nós temos uma de cada lado, e as cartilagens alares menores, que são em números variáveis, além da cartilagem presente no septo nasal. Então, quando nós vemos a nossa cabeça, o nosso crânio sem pele, sem cartilagens, nós vemos na região do nariz uma abertura em forma de pera.
e essa abertura é chamada de abertura piriforme. Então, a maioria das estruturas no corpo tem uma entrada. Essa entrada ela é chamada de vestíbulo. Então, no nariz também nós temos um vestíbulo, que é essa região de entrada, delimitada pelo limbo nasal. E é nesse vestíbulo onde contém as vibriças, que são os pelos presentes na entrada do nariz. Então, a gente não pode arrancar eles. Por quê? Porque eles são filtros para partículas maiores de corpos estranhos que vêm durante a respiração. E as outras funções, se vocês repararem, isso aqui é uma imagem de dentro da cavidade nasal. Nós temos as conchas nasais superior, média e inferior, que são da parede lateral e elas aumentam a superfície de contato do ar com túnica mucosa, que é a mucosa que reveste a cavidade nasal. Então, aumenta a superfície para aquecer e umedecer o ar, além da túnica mucosa servir como um filtro adesivo das outras partículas que não foram retidas pelas vibriças, tá bom? Então, aqui na cavidade nasal, nós temos uma região anterior, que seria composta pelas narinas, um limite posterior da cavidade nasal para a nasofaringe, que são as coanas, que são as aberturas posteriores, um limite superior, que é formado pelos ossos nasais, frontal, etimoide e esfenoide. Nós temos um limite inferior, que é formado pelo processo palatino da maxila e lâmina horizontal do palatino, um limite lateral, que são as conchas nasais, e um limite medial, que a gente não vê nessa imagem, que é formado pelo septo nasal, que divide a cavidade nasal em duas. E ele está representado nessa imagem. Ele é formado pela lâmina perpendicular do etimoide, vômer, a crista nasal do palatino e a crista nasal do maxilar, que é a parte óssea desse septo, mas ele também tem uma cartilagem que se chama cartilagem do septo nasal. Então, aqui só uma outra visão para mostrar para vocês que as conchas nasais são estruturas ósseas, sendo a concha nasal superior e a média fazem parte do osso etimoide. A concha nasal inferior, ela é um osso à parte, ela é um osso que se chama concha nasal inferior. E entre essas conchas, nós temos entradas. Essas entradas são chamadas de meatos. Então, nós temos um meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. E a nossa cavidade nasal, ela possui 3 partes. O terço superior, ela é a região olfatória. Por quê? O nervo olfatório, ele se encontra aqui liberando filetes do nervo olfatório por meio da lâmina cribriforme do etimoide para esse terço superior da cavidade nasal. Então, quando a gente sente os cheiros, é porque esse ar com esse cheiro passou pelo terço superior da cavidade nasal. Então, é nessa região que nós sentimos o cheiro. Nos 2 terços inferiores, é considerado área respiratória. Aqui, só para vocês verem os pelinhos do nariz que se encontram no vestíbulo, tá? Eles são as vibriças, que são o nome dos pelos do nariz, tá bom? Então, aqui novamente, só para vocês verem as conchas nasais, superior, média e inferior, com os espaços. Aqui, ela é recoberta por túnica mucosa. Os nossos ossos do crânio, alguns deles, possuem aberturas, cavidades ocas. Esses ossos são chamados ossos pneumáticos, eles têm a função de reduzir o peso da caixa craniana. Então, a gente consegue ver nessa imagem o seio frontal e o seio esfenoidal, tá? Esses seios, eles possuem também túnica mucosa, eles são revestidos de forma contínua com a cavidade nasal e também produzem muco, então eles precisam drenar esse muco para algum lugar. E eles vão drenar para os meatos e recessos. Então, nós temos que entender para onde eles vão drenar. O seio esfenoidal, ele vai drenar para esse espaço que tem posterior à concha nasal superior, que é o recesso esfenoetimoidal.
Quando a gente tira as conchas nasais, a gente vê que nos meatos, tanto superior, quanto médio, quanto inferior, nós temos aberturas. O meato nasal superior, ele vai receber a drenagem das células etimoidais posteriores e algumas das células etimoidais médias. No meato nasal médio, nós temos essa estrutura mais bolhosa, chamada de bolha etimoidal, para onde vai drenar as células anteriores e parte das células médias etimoidais. E inferiormente, nós temos o hiato semilunar, e nesse hiato desemboca o infundíbulo, que é a terminação do ducto frontonasal. Então, o seio frontal, por meio do ducto frontonasal chegando no infundíbulo, vai drenar então o seio frontal. E essa outra abertura aqui que nós temos é a drenagem do seio maxilar, tá bom? Então, os seios que nós temos são frontal, que desemboca no meato nasal médio, o maxilar, também no meato nasal médio, o etimoidal, que desemboca parte no meato superior e parte no meato médio, e o seio esfenoidal, que vai desembocar no recesso esfenoetimoidal. No meato nasal inferior, não é nenhum seio, tá? Mas é um ducto que se chama nasolacrimal, tá bom? Que é esse pequeno ósseo demonstrado na seta. Nessa outra imagem, nós conseguimos ver a representação desses seios. Aqui em rosa, nós temos o seio frontal, em verde, o seio maxilar, em azul, o seio esfenoidal, em amarelo, o etimoidal. Sendo que a gente precisa entender que esses seios eles não são totalmente simétricos, eles variam de um lado para o outro, de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm um seio frontal, tem pessoas que têm o seio frontal dividido em 3, tem pessoas que têm dividido em 2, então eles variam, ok? Em relação à vascularização do nariz, nós temos vascularização advinda da artéria oftálmica, da artéria maxilar e da artéria facial. Sendo que da oftálmica, nós temos a artéria etimoidal posterior e anterior, que nós podemos ver representadas aqui. Da artéria maxilar, nós temos a esfenopalatina e a palatina maior, que ela passa no canal incisivo do processo palatino da maxila. Nós temos da facial uma artéria que chama labial superior, que ela vai dar um ramo para o septo nasal. Além disso, nós temos os ramos nasais da infraorbital e os nasais laterais da facial, que também vão liberar ramos para vascularização do nariz. E esses vasos, eles vão sofrer uma anastomose, uma junção nessa região, chamada de plexo de Kisselbach. Geralmente é essa região onde tem mais sangramento nasal. Aqui, só para vocês verem uma imagem real da artéria facial, com a artéria labial superior, que vai dar o ramo para o septo, e aqui o outro ramo, que é o nasal lateral, que nós vimos. Aqui nós temos a artéria infraorbital, que vai dar ramos também para o nariz. Em relação à drenagem venosa, nós temos a veia esfenopalatina, a veia facial pela veia angular, via nasais laterais, e a veia oftálmica. E essa região é muito importante porque ela forma uma região que chama triângulo perigoso, que é uma comunicação que vai ter do plexo venoso do nariz com o seio cavernoso, que ele vai drenar o sangue do sistema nervoso central. Então, é uma comunicação do meio externo com o meio interno, podendo carregar infecções por aí. Então, é bem importante que a gente saiba que existe essa ligação. Em relação à inervação, o nariz ele é dividido em duas partes. Uma parte antero-superior e uma parte póstero-inferior. Sendo que na parte póstero-inferior, nós vamos ter o nervo maxilar através do nervo nasopalatino, que vai inervar o septo nasal, tá? Além disso, nós vamos ter o ramo nasal lateral superior posterior e nasal lateral inferior,
que vai inervar a parede lateral do nariz por meio do nervo palatino maior, tá bom? Na região antero-superior, nós vamos ter uma inervação um pouco maior. Do nervo oftálmico, nós vamos ter os nervos etimoidal posterior e anterior por meio do naso ciliar. Ele vem do nervo trigêmeo, por isso que nós vemos na imagem esse NCV1, que é nervo craniano, V1 é o primeiro ramo do nervo trigêmeo, tá bom? E nervo trigêmeo é o número 5, por isso representado pela letra V. Além disso, nós vamos ter o nervo infratroclear e ramo nasal externo do etimoidal anterior, que vai ser inervação do dorso e do ápice desse nariz. Ele não está representado nessa imagem porque ele é visto em uma face mais anterior externa. Além disso, nós temos ramos nasais do infraorbital e também o nervo olfatório, que a gente já viu, tá bom? Que vai ser responsável por sentir os cheiros. Então, beleza, nós conseguimos ver toda essa questão da anatomia do nariz, tá bom? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, divulga para as pessoas, ative a notificação para você saber sempre que tiver algum vídeo novo. Obrigado por me assistir até aqui, eu fico super feliz quando vocês me assistem até o final. Então, muito obrigada, tá? Beijo e até o próximo vídeo.